Pascoal, a gente fala que ele é o nosso marco da resistência indígena do povo Pataxó na Bahia. Sem esse parque, sem a natureza, sem a floresta, não teria essa comunidade. Marca das nossas casas e a marca do machado do nosso povo. O Parque Indígena Pataxó, ele é a nossa casa. Esse parque é um parque muito simbólico, né, para o país, para o sistema de unidades de conservação do país, né? Primeiro porque ele é o parque que abriga o ponto, que segundo a história oficial foi o primeiro ponto avistado quando da chegada dos europeus, dos portugueses aqui no Brasil. E isso por si só já é um simbolismo bastante grande. O Monte Pascoal está lá, ele é um marco, né, geográfico, um marco na paisagem desse território. E ter isso protegido por um parque nacional é um símbolo muito importante para o nosso país e para esse território. O Parque Nacional Monte Pascoal, para a comunidade indígena Boca da Mata, bem como para os povos indígenas do Brasil, posso dizer isso a nível nacional, principalmente nós Pataxó que estamos aqui, aquele marco ele representa tudo para esse povo. Cada vez que eu venho aqui no parque eu fico mais impressionada com a beleza do parque, com o ambiente que a gente tem, com todo o potencial turístico que se tem, com o potencial humano que tem aqui das pessoas que querem trabalhar, que querem crescer com isso. Então o meu conselho é venham e vejam com seus próprios olhos. Isso, só quem conhece pode realmente opinar e com certeza vai ser transformador. É fonte de energia, é onde está toda a nossa força espiritual. É o berço, onde dá nossas forças para a nossa luta, onde nosso povo sempre cresceu e viveu, está ali dentro, onde nós estamos hoje. Então é um pedaço de mata que ele é extremamente importante, está muito próximo a um outro fragmento que é o Parque do Descobrimento. Então juntos formam uma área florestal que são dos maiores fragmentos do Nordeste brasileiro, né? E que tem toda a nossa história, todo o nosso sagrado está ali, né, na natureza. E desde crianças, meus tios, né, avós, professores, eles vêm trabalhando isso, a importância da preservação. O Parque Nacional ele é o nosso território, né, onde os nossos anciões eles passaram por ali. Adeus, Monte Pascoal, que do alto do mar eu vi a triba do Pataxó, a terra onde eu nasci. É da importância que ele tem para essa região, e aí a gente pode entender e compreender essa importância por diversos vetores, sejam os vetores do próprio cunho institucional, no vetor social, no vetor ambiental, no vetor econômico. O nome já diz, é um parque, é uma unidade integralmente protegida. Então não pode ter nenhum tipo de atividade econômica lá dentro, salvo algumas bem restritas, de pesquisa, de turismo. Meu pai conta que quando o português aqui chegou, essa floresta caía dentro do oceano. E hoje, se você subir no Monte Pascoal, você vê o desmatamento que está tendo em volta do Monte Pascoal. A retirada ilegal e completamente indevida de madeira para fabricação de artesanato. Isso não é uma atividade, primeiro não é uma atividade tradicionalmente indígena, retirar madeira para fazer artesanato. Segundo, é uma atividade que, embora tenha na ponta grupos indígenas, ela tem na sua cadeia de comercialização, né, de fabricação de comercialização, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com os grupos indígenas, nada a ver com a cultura indígena, que na verdade atende uma demanda de mercado que não faz nenhum sentido, que poderia estar perfeitamente sendo atendida por outras fontes de matéria-prima, ainda que seja de madeira, mas por outras madeiras, não madeiras retiradas ilegalmente, de maneira descontrolada, de dentro de um parque nacional. O governo federal institucionalizou o parque e disse não pode mais haver nenhum tipo de atividade.
caça, inclusive é um crime. Atividade de caça, de retirada de material lenhoso, é crime. Inclusive, por ser comunidade de conservação federal, tem a sua pena agravada. Como que é o povo indígena viver em harmonia dentro da criação do parque, que é um outro olhar, um olhar de governo, um olhar de sistema, para um povo que vive livre, né? Que não existe cerca, não existe fronteira, não existe limite. Ele pode ir à mata para ele caçar, pode ir ao rio para ele pescar e trazer o alimento para o filho. O maior conflito socioambiental que nós temos na nossa região. Os Pataxó hoje são acusados de acabar com o parque e tal, mas as pessoas esquecem que todos os proprietários rurais acabaram com toda a floresta ali em torno, e a gente vê aqui onde há floresta há uma comunidade indígena próxima. Isso não é à toa, porque são povos que dependem da floresta para viver, e cada vez mais me convenço que a floresta depende deles para se manter em pé também. Eu me sinto tão vergonhado de eu subir no monte, e quando a gente sobe em cima do monte, aqui embaixo, dentro do Parque Nacional, hoje está todo motosserra, está fazendo nojo dentro do parque. Isso faz vergonha. Se os povos Pataxó não tiverem uma consciência de deixar essa mata, futuramente nossos filhos não vão ter mais mata. Futuramente os meus netos não vão ter mais mata. Meus filhos não vão ter pelo menos o meu neto. E o meu bisneto vai ter o quê? Hoje tem madeira nessa mata hoje aí, ó, que eu só conheço ela de nome porque o meu pai fala. Hoje você entra nessa mata aí, meu pai fala de Jequitibá, eu só conheço Jequitibá por nome. De nome assim, eu não conheço uma árvore de Jequitibá. Meu pai fala de jacarandá. Tinha muito jacarandá. Eu só conheço jacarandá por nome também, porque eu não conheço uma árvore de jacarandá. Eu que já estou com 43 anos. E o meu filho e o meu neto vai conhecer uma árvore dessa daqui no futuro? Hoje, quando vocês entram para derrubar uma árvore, você não derruba uma, derruba milhares, cai um bocado. E ali não é só um, é vários. Não tem como preservar, não tem ninguém fiscalizando. Todo mundo sabe do corte ilegal de madeiras pelos índios. Todo mundo faz vista grossa. ICMBio, FUNAI, Ministério Público, todas as autoridades. Não é uma atividade que as pessoas querem fazer, porque é um trabalho pesado, é árduo, é perigoso, e as pessoas não estão lá porque querem destruir a mata. Sei que tem alguns índios, né, que vai lá, né, pega o material de vender e fim de se alimentar. É uma coisa que eu vejo muito, né, em várias comunidades aí para baixo, tá certo? Que eu vejo que eles pegam, é uma necessidade. Os ilícitos ambientais, eles, numa primeira reação, nós pensamos na intensificação das ações de fiscalização. No entanto, nós temos que buscar a verdadeira causa desses problemas. Então, a situação econômica da população local. Então, precisamos buscar alternativas para a economia dessa população. Certamente, né, nessa região, como em muitas outras, o principal problema ambiental chama-se pobreza, chama-se miséria. E isso faz com que várias pessoas acabem, né, grupos sociais acabem mergulhando nos ilícitos como uma forma de buscar, né, resolver essa situação precária. E quem é que obriga as comunidades indígenas a fazer o artesanato? São os próprios órgãos. A gente já falamos isso, é a própria FUNAI, que não tem projeto nenhum para as comunidades indígenas. Sim, o desejo que eu estou olhando, que eu tenho hoje, eu tenho o mecanismo de tirar esse companheiro de lá que está fazendo isso, eu quero que as outras comunidades também pensem a mesma coisa e vamos correr atrás de projetos do governo, do estado, do município, federal, para poder a gente arrancar esse povo de lá de dentro que estão fazendo esse trabalho. Para que a gente tenha condições de trabalhar, conseguir o autossustento e ao mesmo tempo preservar. Até os 25 anos eu trabalhei com artesão, né? Só que meu pai, ele é um ambientalista, né? Ele nunca trabalhou com... nem artesão ele sabe fazer, né? Então assim, eu envolvi muito com artesão, e aí chegou um determinado tempo que meu pai teve que trazer, eu também, tirar do artesão e trazer para essa situação, trabalhar com plantio nativo, restauração, né?
Então assim, aí eu comecei a trabalhar junto com meu pai e fui pegando gosto e acabei esquecendo dessa situação de artesão. A questão do Parque do Monte Pascoal ela não pode ser vista isoladamente, apenas como se fosse uma questão de um parque, né? Ele faz parte do mosaico de áreas protegidas e as áreas protegidas desse mosaico incluem, além das unidades de conservação, as áreas indígenas, as terras indígenas. E eu acho que a gente não vai conseguir tratar de um problema ambiental apenas, quando falar dos parques nacionais aqui, por conta da questão do território indígena que estaria ali, talvez no maior conflito socioambiental que nós temos na nossa região. Primeiramente tem que resolver essa questão fundiária. A primeira situação ali é resolver essa situação fundiária. É terra indígena? Até onde vai a terra indígena? E não é porque é terra indígena que os indígenas também têm o direito de explorar essa madeira. Eles têm que permanecer com essa floresta em pé também. Eu acredito que eles têm essa mentalidade também. Uma outra questão que se fala muito pouco são as queimadas, e que também são responsáveis por uma grande perda de vegetação, não só na região do parque, como toda essa região, e que tem que ser também trazido para as mesas de conversa. Hoje em dia, o Monte Pascoal está sendo um exemplo de fracasso da nossa parte, da parte dos pataxó. Esquecimento pelos órgãos governamentais, sobretudo, esquecimento por aqueles que deveriam preservar. Não dão ao parque e aos servidores públicos a quem é atribuída a tarefa de proteger toda a infraestrutura necessária para que eles cuidem adequadamente do parque. Hoje estamos discutindo como usar o território. Para isso, precisamos primeiro ouvir os grupos. Mas mais do que ouvir, construir entendimentos. Ou seja, é também ser ouvido. Ouvir, ser ouvido e a partir daí construir uma nova voz, que não é a voz do grupo A ou do grupo B, mas é a voz do coletivo, é a voz de todos em prol de uma gestão realmente que seja mais equilibrada do ponto de vista ecológico e socialmente considere todos os direitos. Primeiro que o pessoal do CMBio, eles andam aqui anualmente. Eles são um pessoal que está constantemente aqui. Não é questão de estar constantemente assim, como se fosse dia a dia, mas sim, mas sempre, quando se fala em conjunto, eles deveriam estar mais aqui. Hoje, o CMBio e comunidade não é parceiro, então assim, é uma coisa que precisa estar registrado. E essa conversa, esse diálogo, acredito eu que é a melhor saída para que a gente possa resolver todos esses conflitos que hoje tem sobre o Parque Nacional. Historicamente sempre houve, na verdade, um nível muito fraco, né, de presença institucional da sede apoiando, né, as ações locais. Nós estamos revertendo isso, principalmente com a construção de um termo de compromisso movimentado por um grupo de trabalho composto por servidores da sede, né, do CMBio Sede e da FUNAI Sede, que estão atuando no Parque Nacional do Descobrimento. Então nós estamos aumentando a nossa presença institucional na região dentro de uma postura dialógica, dentro de uma postura de abrir canais de diálogo. Isso já está causando efeitos no Monte Pascoal. A proximidade do gestor do parque com as tribos indígenas para entender, né, a razão pela qual, né, essa extração madeireira para a fabricação do artesanato ela está sendo realizada, está sendo feita, né? E o porquê disso, né? O porquê que isso acontece e como, para, juntamente com um trabalho de educação ambiental, né, reduzir até o ponto de coibir e aumentar a recuperação ou a revegetação da área. Hoje estamos em torno aí de 38 famílias, né? 91% da família vive da pesca, turismo e artesanato com semente. Só vê que a gente não usa madeira nenhuma. E aí sai chefes, entra chefe, e aí todos eles que entraram fez questão de vir aqui, então para a gente falar qual é a nossa realidade, também conhecer ele para que não possa realmente
achar que a gente é uma coisa, né, e sem saber. Oportunidade da gente ouvir. Quando você aprende a ouvir, você traz soluções. Porque se você só age sem ouvir, você não vai saber o que é que está faltando, qual a deficiência, porque nada nem sempre está muito bom. Se você tem essa capacidade de ouvir, tentar consertar e tentar juntamente com esse grupo buscar soluções, eu creio que vai dar resultado, né? A comunidade fala, ela sabe o que é que ela está vivendo. O ICMBio ter essa abertura e querer ouvir a sociedade e engajar organizações não governamentais, engajar o poder público para dizer assim, olha, nós temos uma grande capacidade de gerir, sim, mas sabemos que a sociedade que participa, que interage positiva ou negativamente com o parque, ela também tem uma opinião e ela também pode agregar essa nossa governança, essa nossa forma de gerir o parque. Então acho que isso é o principal. As ações que vão surgir a partir disso, elas são fruto do conhecimento de várias pessoas ou de várias formações diferentes que podem melhorar a gestão e a forma como que as coisas acontecem hoje. Então, o que eu vejo muito é que até a uma geração anterior, a universidade, os órgãos públicos eram muito afastados da sociedade civil e muito afastados da prática do dia a dia. Então eu percebia muitos gestores de parques isolados, literalmente, fisicamente da sociedade, sem ter a oportunidade de ter contato com o que está sendo desenvolvido de pesquisa. De que maneira, por mais difícil que seja, porque não é simples, é complexo, como é que se concilia, né, a gestão de um parque nacional, de uma unidade de conservação de proteção integral, com a presença, a gestão, a cogestão das comunidades Pataxó que vivem no entorno e no interior dessa unidade de conservação. Nós temos, falo nós porque a entidade, o Ministério Público, municípios, Estado, União Federal, através da gestão do parque, temos que encontrar formas de tentar conciliar justamente esses dois interesses. Então eu acho que a maior contribuição que a gente dá hoje para a manutenção de unidades de conservação é a formação de corredores. Que a gente vai conseguir manter a diversidade genética existente dentro do território, não deixando pura e simplesmente agrupado num fragmento isolado. São mais ou menos 8 mil pessoas ali, em 8 mil hectares, 80% dessas terras não aproveitadas para agricultura, onde os pataxós estão hoje. Nós temos um diáspora pataxó enorme, pessoas morando nas periferias urbanas daqui, e eu acredito que o retorno deles e um impacto do Estado brasileiro com o povo pataxó contribuiria muito para a gestão desse parque. Fazer um projeto de agricultura, o pessoal trabalhar mais com a terra, e daí tem como sobreviver da agricultura, tem como ele criar alguma coisa, que se a pessoa trabalha com agricultura, tem como ele criar, digamos, um porco, galinha, ele vai ter milho, ele vai ter mandioca para dar para o porco comer, ele vai ter mandioca para fazer farinha para vender. Existem recursos que hoje atualizados eu calculo entre 5 a 10 milhões, que é uma compensação ambiental que a Petrobras deve para os índios referente ao gasoduto Gascac. Quando juntar esse dinheiro com mais um pouco da FUNAI, com mais um pouco do ICMBio, se fizermos a coisa juntos, com parceiros conhecidos, a tendência é que a coisa flua. Nós podemos fomentar, através das indústrias, através do fórum, fomentar uma matéria-prima diferente da mata. Outra coisa, nós temos que fomentar que se crie valor econômico da mata em pé, da floresta em pé. Seja através do turismo ecológico, seja através de pesquisas científicas ou de atividades de projetos educacionais para os municípios. Como que eu posso ajudar nisso?
não comprando material que é oriundo de madeira nativa, que vem dessas unidades de conservação, sempre buscando saber qual que é a procedência dessas madeiras, né? Não caçando, porque assim eu também não estou interrompendo um ciclo de uma cadeia predatória existente dentro da floresta. Nós temos tanta área para pecuária hoje, tanto boi sendo criado, por que a gente vai então caçar os animais silvestres, né? Que hoje já estão bem mais raros do que há um tempo muito pouco atrás, né? O Ministério do Meio Ambiente vê essa imagem e diz assim: o Monte Pascoal depende de pessoas que tenham conhecimento de causa, conhecimento de base. Para nós termos um parque forte e efetivo, precisa de ter nossos representantes indígenas na frente desse processo. Para mim, a solução vai acontecer quando for declarada e homologada a terra indígena de Barra Velha, do Monte Pascoal, e que os indígenas assumam, junto com o Estado brasileiro, a gestão desse patrimônio. É sentar junto com as lideranças, caciques que são responsáveis pelo Parque Nacional Monte Pascoal, que fica dentro da terra indígena Barra Velha, e fazer um documento, entendendo? E tomar providência para poder, junto com o CMBio, junto com o FUNAIA, que é responsável pelo índio, junto com outras autoridades, para ver se resolver, para tomar uma solução em cima disso. Dessa experiência saia aprendizados da comunidade Pataxó, saia aprendizados do ICMBio, saia aprendizados dos parceiros envolvidos nisso tudo, de como lidar de maneira mais sábia, mais autônoma, mais madura, e com isso tentar aplicar no Monte Pascoal coisas mais produtivas que saiam desses nós históricos que a gente sempre volta nos livros. E eu espero que não fique só em conversa, sai da conversa e sai também do papel para a gente tentar resolver. Se você me diz chegar junto com a gestão do parque, vai ter uma conversa, e é isso que eu quero falar. Eu espero que a gente resolva esse problema junto com vocês, junto com o CMBio e todos os outros órgãos que estão em parceria com a comunidade, para a gente tirar essa questão da gente e tentar construir de novo o parque ali que nós nascemos e está sendo criado dali. Então a gente tem que lutar para ele crescer e não acabar. Nós que fomos ouvidos agora, talvez daqui a 10 anos, se você me viu falar assim: olha, há 10 anos atrás, o cenário que a gente tinha era esse, e a proposta que vocês trouxeram foi essa. E o nosso cenário hoje é esse, mudou. Eu fui um grande artesão, mas hoje, por causa de alternativa, eu mudei a minha visão. Então isso eu quero para a minha comunidade, eu quero para o meu futuro. Será que eu quero daqui, quando essa aqui tiver com 10 filhos em casa, que eles vão para o trabalho de tirar artesanato? Não, eu quero que eles venham para a escola, trazer outra alternativa de crescimento, de conhecimento tecnológico e aí para frente. Ampliar o nosso tipo de artesanato, não só com madeira, como semente. Como minha esposa, a minha parte trabalha só com semente. Porque antigamente a gente comprava semente para poder fazer os nossos artesanatos. Mas hoje não. Hoje na minha casa, se for no meu quijeme, minha casa toda coberta de mato. Mas é tudo já que plantemos, já para tirar a própria semente para poder fazer os nossos artesanatos. A biojoia, né, que hoje era bem vendido na região. Eu, inclusive, eu sou artesã. Eu sou professora, mas também nunca deixei de fazer meus artesanatos de semente, de fibra, né, de pena. Inclusive, o meu galinheiro está dando bastante pena, está fazendo bastante artesanato, né? Então, assim, que venha alguém com essas alternativas e que busque mercado juntamente com as comunidades para essa venda, né, desse artesanato. Não fique com medo, porque eu já passei por isso. Né? Eu saí do artesão e me sinto feliz hoje. Estou melhor no meu trabalho. No caso aí, o CMBio olha mais para, no caso do parque, né, para manter ele vivo, né? E eu penso também que a gente também tem esse mesmo olhar também, porque a gente somos filhos daqui, né? Quando o Tupã fez essa terra, ele não tirou nem o branco, nem o preto, nem o índio. Todo mundo tem direito de cuidar dessa mãe natureza. O índio ele tem que observar a natureza, né? Porque o índio é da mata.
Então, se ele acabar a mata, a cultura dele mesmo, índio acaba. Adeus, Monte Pascoal, que do alto do mar eu vi. Adeus, Monte Pascoal, que do alto do mar eu vi. A tribo do Pataxó, a terra onde eu nasci. A tribo do Pataxó, a terra onde eu nasci.